Vamos começar o conteúdo. Vamos começar a falar sobre segurança em redes IPv6. Cara, a gente vai focar aqui em rede. O assunto segurança, ele é muito vasto. Inclusive, para a rede, o assunto segurança é muito vasto. Tem vários enfoques que você pode dar. Eu vou falar geralzão aqui, focado em rede, a visão de um administrador de rede, não de um administrador de segurança, tá? Porque tem muita coisa que envolve segurança que não vai ser o cara que administra a segurança que vai implementar e vai cuidar, vai ser você que cuida de rede, tá? Vai ser você administrador de rede, vai ser você operador de rede, analista de suporte na área de rede que vai ter que fazer, beleza? Porque faz parte lá do roteador. O cara vai falar a política e quem vai planejar e configurar, transformar aquela política numa realidade vai ser você. Vai ser você, tá? Não esqueça disso. Então, cara, quando a gente fala de segurança, a gente fala de ataque, a gente fala de risco, a gente fala de brechas que a gente tem, né? Só pra gente ver, eu vou comparar os tipos de ataque com o modelo OSI. Depois a gente vai falar sobre... Isso aqui está muito focado em IPv4, tá? Mas, por exemplo, ataques à camada física. Independe se é IPv4 ou IPv6. Você pode fazer várias coisas na camada física, como desligar um cabo. Que independe se é IPv4 ou IPv6. Ataques na camada de enlace, ao MAC, ao protocolo Ethernet, independe se é IPv4 ou IPv6. Por exemplo, MAC spoofing, que é você falsificar o MAC, existe no IPv4 e no IPv6. Colisão, existe em IPv4 e IPv6, porque depende do Ethernet, tá? Colocar um loop no switch, fazer um loop de camada 2 no switch, independe. Você copiar tráfego, fazer, por exemplo, um MAC flooding, para copiar tráfego de outras portas. Independe se é IPv4 ou IPv6. Ele está lá no switch. Então, por exemplo, como é que eu protejo uma rede IPv6 contra MAC flooding? Do jeito que você continuava protegendo para IPv4. Com Port Security. Beleza? Tem coisa que não vai mudar. Então tem gente que gosta de falar: ah, o IPv4 é menos seguro que o IPv6. O IPv6 é menos seguro que o IPv4. Cara, IP é IP. Beleza? Eles vão ter características próprias, mas IP é IP. Aqui entram os riscos, ataques e recursos que a gente pode utilizar para o IPv6. Beleza? Por exemplo, você pode ter um ataque de man in the middle. Um ataque de flood de ping, hijacking, né, que é sequestro, spoofing de IP. Você pode ter, por exemplo, um cara fazendo um gratuitos ARP, falando que ele é o gateway, o IP dele é o default gateway. E aí tudo que você tinha que mandar para a internet, você vai mandar para esse cara. E esse cara, ele é o man in the middle. Aí ele pode simplesmente copiar pacote ou até alterar. Por exemplo, ele pode alterar e fingir que ele mesmo é o teu DNS, começar a responder para você aqui, ó, com IPs do DNS, tá? Você pode ter flood com ping, né? Aquele famoso ping da morte. Quem já assistiu aquele filminho, né? Do Guerreiros da Internet, né? Tem o Ping of Death, os pings da morte e tudo mais. Na camada de transporte, aí você vai atacar os protocolos TCP, UDP, o próprio SSL, né? Ataques de SYN flood, ataques de negação de serviço, né? De denial of service. Na camada de sessão, você tem aqui WebSockets, você tem sequestro de sessões, ataques de denial of service. Na camada de apresentação, você pode colocar pacotes mal formados de SSL, fazer coisas relacionadas à criptografia, tá? Criptografia. E na camada de aplicação, é aquilo que a gente se preocupa quando instala um firewall, que são as portas, né? São os aplicativos, as aplicações, né? Na camada de aplicação você pode ter malware, pode ter DOS, aí você pode atacar o SMTP, que é o e-mail,
atacar o HTTP, por exemplo, o HTTP inseguro, se você for ver, né, no Chrome, ele até é chato para deixar você acessar um site HTTP sem o HTTPS, sem a versão segura dele, né? Ele fala que você está no risco de segurança e às vezes não deixa nem você acessar o site. Por quê? Porque qualquer um pode copiar o que você está passando em trânsito, tá? Se você tiver uma negociação de usuário e senha em texto claro, o cara consegue copiar. Por exemplo, se isso aqui fosse um telnet é que nem o HTTP. O cara consegue copiar tudo que você está fazendo, inclusive o teu usuário e senha, tá? Você tem aqui ataques de buffer overflow, ataque às aplicações, ataque ao, vamos falar assim, ao que a tua rede fornece, né? Que é o que você vai fornecer para a tua rede, beleza? Então aqui, cada uma dessas camadas do modelo OSI, dentro da rede, é representado por um dispositivo de rede, né? Então, por exemplo, camada de aplicação, a gente está falando aqui, ó, dos servidores e dos clientes, tá? O servidor e o cliente, ele está nas 7 camadas do modelo OSI, beleza? Então aqui, quando a gente está pegando da camada 4 para cima, eu estou dentro de um computador, eu estou dentro de um servidor, tá? Quando eu estou pegando a camada 3, o ataque, ele está sendo direcionado ao switch layer 3, ele está passando, né? Não sendo direcionado, ele pode estar sendo direcionado, mas ele está passando por um switch layer 3, passando por um roteador, tá? Um ataque que envolve a camada de rede. Um ataque que envolve a camada 2, a camada de enlace, ele está passando por um switch layer 2. Cara, bridge e hub nem existe mais, né? Ele está passando aí por um switch layer 2. E um ataque à camada física, ele está passando pelos cabos, são os cabos, né? Aí é você tentando botar uma escuta pirata, colocar alguma coisa assim, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, em proteção de switch, switch layer 2, switch layer 3, router. Ó, aqui, ó, na camada 4 para cima, eu já tenho um firewall. Na camada de aplicação, eu tenho um application firewall, por exemplo, tá? Eu tenho um application firewall. E existem outros dispositivos de rede, né? Por exemplo, dispositivo de segurança que pega até a camada 7 é o Intrusion Prevention System. Eu tenho o Intrusion Detection System, beleza? Eu tenho no cliente, por exemplo, os próprios antivírus, que eles podem ter um host IPS, um host IDS, eles vão ter um firewall dos clientes, beleza? O IPv4 faz a gente ter uma falsa sensação que o cliente está legal, né? Que a gente não precisa proteger muito o cliente, mas lógico, o antivírus no mínimo é uma coisa que tudo quanto é máquina tem que ter, beleza? Então quando a gente fala numa rede IPv4, Renan Martins está dando um salve aí, Renan. Quando a gente fala em aspectos de segurança com foco na rede IPv4, cara, você tem que lembrar do seguinte, você tem que fazer sempre o device hardening. Tudo quanto é fabricante tem device hardening. O que é device hardening? São boas práticas, best practices, falando o que você tem que implementar no roteador, no switch, no access point, na wireless LAN controller, para você proteger o teu dispositivo. Então, quando eu falo em device hardening, é para esse cara aqui eu não sofrer um ataque, tá? Para ele não sofrer um ataque, beleza? Então é melhor a senha, não usar... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira
a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.